Meus irmãos e irmãs, nós estamos agora no terceiro vídeo, nessa lista de vídeos sobre uma palavra importante que é a confissão. Ouça o que está escrito agora para completar melhor este assunto. Ouça o que está escrito em Lucas capítulo 7, versículo 36. Então é Lucas 7, 36 a 50. Um fariseu convidou Jesus a ir comer com ele. Jesus entrou na casa dele e pôs-se à mesa. Então, uma mulher pecadora soube disso e ela veio e entrou na casa desse fariseu. O nome dele era Simão. Estava fariseu e mais alguns importantes da religião judaica. A pecadora veio, entrou e se colocou aos pés de Jesus e começou a chorar, derramar lágrimas, e enxugava com os cabelos os pés de Jesus. Ela pegou um perfume que tinha, muito caro, e começou a derramar perfume nos pés de Jesus, ao mesmo tempo derramava lágrimas, chorava e ungia os pés de Jesus, enxugava com os seus cabelos. Ao ver isso, Simão, o fariseu, que tinha convidado Jesus, disse: se esse homem, no coração dele, ele não falou em voz alta, mas no coração, no pensamento dele, ele falou: se esse homem fosse realmente um profeta, ele saberia muito bem qual é a mulher que está tocando ele, pois é uma pecadora, uma prostituta, uma mulher que se relacionava com qualquer homem por dinheiro. E Jesus, ao perceber isso, ele tinha dom de Deus, Jesus, o Filho de Deus, tinha dom. Ele deu também a nós dons, que é o dom de revelação, dom da ciência, dom do conhecimento. A Jesus, conhecendo e sabendo o que o fariseu Simão estava falando no seu coração, entre outros que estavam ali também, ele não estava sozinho. Jesus disse: Simão, eu tenho uma coisa a dizer a você. Ele disse: fala, mestre. Um credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, outro 50. Como não tinham como pagar, ele perdoou os 2 devedores. A pergunta é, Simão, qual desses 2 vai amar mais o credor? Simão respondeu a Jesus diante dos amigos dele: provavelmente vai amar mais aquele que ele perdoou uma dívida maior, 400 denários para 50. Jesus respondeu: Simão, você falou corretamente. Você está vendo essa mulher? Eu entrei na tua casa, você não trouxe água para lavar os meus pés. E ela, com suas lágrimas, lava os meus pés e está enxugando com os seus cabelos. Você não me ungiu com perfume. E ela me ungiu com perfume. Você, Simão, não me deu o beijo de saudação quando entrei. E ela não cessa de beijar os meus pés. Por isso, eu te digo, os seus numerosos pecados foram perdoados, porque a quem muito se perdoa, muito ama. E disse a mulher: mulher, teus pecados são todos perdoados, vai em paz. Irmãos e irmãs, como tinha algumas pessoas entendidas da lei de Moisés, ali junto com Simão, eles também começaram a murmurar e pensar: quem é este homem que perdoa pecados? Só Deus tem o poder de perdoar pecados. Eles sabiam muito bem que para perdoar pecados, para ser purificado, era necessário ir ao templo. E era confessado aos sacerdotes. E confessando os pecados aos sacerdotes, se levava
2 rolinhas, 2 pombinhos, dependendo das posses de cada um, para um sacrifício pelo pecado, o outro em holocausto. A oferenda, o sacrifício pelo pecado, aonde o sacerdote daria o perdão e a absolvição, oferecendo em sacrifício aqueles animais. Existia um rito, uma instrução, está lá no livro de Levíticos, capítulo 4 e 5, a respeito do sacrifício pelo pecado. Pecado do chefe, pecado da comunidade, pecado do sacerdote, pecado do povo, pecado individual. Então, não era igual. Por isso, eu convido você para ler este assunto lá em Levíticos 4, 5. Então, não era assim, eu pequei, errei, confesso direto a Deus, Senhor, me perdoa, faz aquela oração, pede perdão. Não era assim. Não era assim. O judaísmo antigo, que era a igreja antiga do Novo Testamento, que foi estabelecido através, por meio de Moisés e Arão, uma aliança lá embaixo no Monte Horebe. Depois que eles saíram do Egito, fizeram uma tenda de encontro, um templo móvel, altares, utensílios, mobílias, sim, aonde eles transportavam até o tempo de Saul, Davi e Salomão, tempo de Samuel, aonde eles substituíram a tenda por um templo. E Salomão, filho de Davi, foi o primeiro a fazer o primeiro templo no povo de Israel. O primeiro templo, está lá. Livro dos Reis. Então, quem dava o perdão, quem fazia a purificação, era Deus, mas através dos sacerdotes. Era preciso confessar aos sacerdotes e levar as oferendas. Quem era mais rico levava um carneiro, um novilho, um bode, cabra. Quem era pobre, par de rola, 2 pombinhos. Quem era mais pobre ainda, trigo. Sim, farinha de trigo, onde era queimada no altar. Por isso, eles ficaram pensando, quem é esse homem que tem o poder de perdoar pecados? Só Deus, porque eles consideravam Jesus como um profeta, mas não como o Messias, o Filho de Deus. Esse homem está blasfemando, está transgredindo a lei. Não é assim que se faz. Porque eles não conheciam Jesus. Não. Quem conhecia mesmo Jesus, a pessoa que mais conhecia Jesus, não tem outra pessoa que mais conheceu Jesus do que a própria mãe dele. Por quê? Conviveu cerca de 30 anos com ela. José também, mas José faleceu, não se sabe quando. Quando Jesus tinha 12 anos, José ainda estava lá. Veja que Jesus se perdeu, não se perdeu, mas ele ficou lá no templo e eles achavam que tinham se perdido. Foram atrás dele, depois de 3 dias acharam, no meio dos doutores, instruindo, ouvindo e interrogando. Eles achavam uma sabedoria incrível naquela criança. Então, José aparece ali, depois dos 12 anos, aos 13, já não aparece mais. Então não se sabe se José morreu no ano seguinte, se José morreu depois de 5 anos, quando Jesus tinha 20 ou mais. Não se sabe, mas José tinha falecido. E a pessoa que mais conviveu com o Messias, Jesus, e sabia muito bem quem ela era a mãe dele. É a que mais aproveitou da santidade do Messias, a que mais aprendeu, a que mais amava o próprio filho, imagine. Então, ela sim, mas os próprios discípulos deles, aqueles mais chegados, sim, e sabiam que era o Messias, mas a toda a comunidade, ao povo geral, pensavam que ele era um profeta, como Jeremias, como Ezequiel, um Elias que ressuscitou e etc. Tinha várias opiniões no meio do povo, menos o Messias, filho de Deus. Mas Jesus disse àquela mulher, você está purificada, você está perdoada. Vá em paz. E essa atitude dela, amados irmãos, essa atitude dela ali, quando ela soube que Jesus estava na casa de Simão, essa atitude foi extraordinária. Uma pessoa que realmente
era uma grande pecadora, digna de morte, aquela mulher. Ela não era pagã, era judia, o filho de Israel. Só que quem dominava a nação de Israel, quem cobrava tributo deles e mandava na terra deles, não eram os judeus. Se fosse, ela estaria morta. Eram os romanos. Eram os romanos, os gregos, que dominavam ali. Então eles não podiam, eles não tinham a liberdade de exercer a lei de Moisés conforme, totalmente conforme estava prescrito. Essa mulher saiu dali purificada e perdoada. Pensa que ela voltou à prostituição? Nunca. Ela realmente sentiu no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, sentiu a misericórdia, o amor de Deus. Foi perdoada, purificada, foi transformada, convertida. Olha que libertação, que transformação, que conversão. Quantas prostitutas se converteram no tempo de Jesus? Quantos ladrões, quantos bandidos se converteram? Quantos pecadores avarentos, quanta gente falsa se converteram, se libertaram. Quanta gente de péssima vida. Então, amados irmãos e irmãs, para eles era estranho, era pecado até e grave. Mas o que devia 50 denários, 50 moedas de prata ali, era o Simão. Ele devia 50, mas devia. Ela devia 400 moedas de prata. Jesus fez uma comparação entre o Simão e ela. Isso eu estou interpretando a Bíblia para você. Fez uma comparação. Então, esse dos 50, que devia pouco, era Simão. E o dos 400 moedas era a prostituta. Mas ele também devia. Era pouco, mas devia. Precisava do perdão e da purificação de Deus. Sim. Ela devia muito mais. E aí demonstrou um amor muito maior. E Jesus disse: a quem pouco se perdoa, pouco ama. Simão demonstrou um amor pequeno. Olha o que ele fez e olha o que ela fez. Ela que veio de fora e ele que o recebeu, convidou para almoçar na casa dele. Não beijou Jesus, não trouxe água. Geralmente eles tinham os escravos, e os escravos faziam isso. Os escravos traziam um recipiente de água, lavavam e enxugavam os pés do visitante, principalmente quando era um visitante importante. O beijo, ungiu com perfume. Era comum entre eles essa recepção de uma pessoa, na sua casa, uma visita. Um beijo, que é o ósculo santo. Fazia parte da cultura deles. Lavar os pés, porque eles andavam muito de sandália e os pés sujavam muito fácil. E ungiu com perfume. Ele não fez nada disso. E ela fez isso com lágrimas. Enxugava com os cabelos e derramou perfume nos pés dele. Vamos enfatizar bem essa palavra. O que Jesus disse a ela. Os teus pecados estão todos perdoados. Você está livre, você está liberta, você está purificada. Só os sacerdotes podiam fazer isso. E ele estava fazendo isso. Porque está escrito lá no Salmo 109, ou no 110, na outra tradução. Tu serás, a respeito do Messias, tu serás sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque era um sacerdote lá do tempo de Abraão. Ele não era da linhagem de Arão, porque era muito mais antigo, mas era um sacerdote do Deus Altíssimo, no qual Abraão, Deus dizimou, naquela época, a Melquisedeque. E quando o salmista profetiza, ali Davi está profetizando, e foi escrito, ao Messias, tu serás sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, significa que ele não será sacerdote, o Messias, segundo a ordem de Arão, da família de Arão. Ele não será da família de Arão, mas da família de Judá, que não tem nada a ver com o sacerdócio. Mas ele se tornará, então, o sumo sacerdote eterno, e ele é à direita do Pai.